Om Stapakaya cha Namasya Sarvadharma Isarupni Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos e vida reuniu o coração essencial de todos os caminhos e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, com alegria, damos início aqui a mais um episódio dessa leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katarita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Livro que foi realizado por Mahendra Nath Gupta, um discípulo direto de Sri Ramakrishna, que entre os anos de 1882 e 1886 conviveu com o mestre e esteve junto com ele em muitas reuniões em que Sri Ramakrishna ensinava, e dessas reuniões ele retirou o conteúdo desse maravilhoso e único livro. Um livro muito grande, em 5 volumes, que começou a ser publicado em forma de artigos ali em 1902, em Bengali, e depois foi editado como livro a partir dos anos 30, 32, se não me engano. Depois, nos Estados Unidos, em 1942, ele foi adaptado, foi reformulado. Houve um livro baseado no Sri Sri Ramakrishna Katarita, que é o The Gospel of Sri Ramakrishna. Mas essa edição, o Sri Sri Ramakrishna Katarita, este livro, este formato, com 5 volumes, em Bengali, sem edições, sem cortes, sem retiradas de comentários, sem modificações de traduções. Ele está agora disponível também uma tradução em inglês. A Sirima Trust realizou a tradução completa do Sri Sri Ramakrishna Katarita em 5 volumes em inglês. E é essa tradução que aqui fazemos uso para a reflexão, meditação, eu espero, com todo o coração, nos ensinamentos de Sri Ramakrishna. E eu também criei um blog aqui para repostar essa tradução em português para que os amigos acompanhem. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio, que, se não me engano, é o 39º, tá bom? Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Meus amigos, então hoje aqui damos continuidade a essa reunião do dia 19 de outubro de 1884, uma reunião que tão rica o seu conteúdo, que rendeu aqui alguns episódios. E eu espero hoje, tenho a expectativa de hoje finalizar a reunião do dia 19 de outubro, onde Sri Ramakrishna se encontra numa das sedes do Brahma Samai para uma celebração. E ele ali está dando a sua palestra, a sua inspiração divina. E hoje eu espero que venhamos concluir essa e iniciar a sessão 13 desse primeiro volume. Mas vamos ver, tá bom? Muito bem. No último episódio, o que acontecia? Terminávamos com Sri Ramakrishna, um homem, Krishna Goswami, estava desejoso de fazer a adoração pública e de fazer uma palestra. Só que ele estava constrangido, porque tendo Sri Ramakrishna ali, como ele ia fazer uma palestra? Como ele ia ensinar alguém com Sri Ramakrishna na plateia? E Sri Ramakrishna o convenceu dizendo: seja simples, não fale de você, fale de Deus, tudo vai dar certo. Então houve essa adoração pública e o início do discurso desse homem. E a reflexão era essa: Sri Ramakrishna orientando como se fazer a verdadeira adoração. E depois Sri Ramakrishna, após o culto, foi ofertado os alimentos a Deus. Sri Ramakrishna ofertava os seus alimentos a Deus, como prasada, misericórdia do Senhor. E nisso dava um exemplo a todos, Como ele, ofertando os alimentos ao Senhor, nos ensina a também ofertarmos o nosso alimento a Deus. Daqui, continuamos. Capítulo 9. Temas muito importantes, sobretudo para o entendimento dessa questão às vezes, tão árida, tão difícil, de dualidade e não dualidade, que é motivo de grandes controvérsias entre as escolas vedânticas e o entendimento geral das pessoas a respeito desse assunto. Muito bem. Mãe Kali e Brahman são um, quando se obtém o conhecimento mais elevado. Após a refeição, todos se preparam para voltar para casa.
Todos eles mascam folhas de betel. Antes de partir, Sri Ramakrishna senta-se num canto e conversa com o Vijay. M está presente. M é o próprio narrador desse Katalita, né? Então vamos lá. Brahma Samaya e Maternidade de Deus são os subtítulos. Sri Ramakrishna diz: você ora a Deus dirigindo-se a ele, mãe, mãe. Isso é muito bom. Veja, aqui está falando com esse Vijay Krishna Goswami, que era o tal que fez a celebração, e ele então dirigia-se a Deus como mãe e chorava. E Sri Ramakrishna que está elogiando isso. Então ele diz: isso é muito bom. Dizem que a pessoa se sente mais atraída pela mãe do que pelo pai. Você pode forçar sua mãe, mas não pode forçar seu pai. Carrinhos cheios de dinheiro eram trazidos da propriedade da mãe de Trailokya, com muitos homens de turbantes vermelhos guardando-os com paus nas mãos. Trailokya estava esperando na beira da estrada com seu povo. Ele pegou todo o tesouro à força. Você pode usar muita força quando se trata do tesouro da mãe. Não dizem que uma mãe não pode processar o seu filho? Aqui é uma brincadeira que Sri Ramakrishna está fazendo. Trailokya é um dos devotos. Sri Ramakrishna está dizendo, ele estava na estrada esperando a mãe sair com tesouros que estavam sendo guardados. Ele vai lá e toma esse tesouro, ele e o seu povo. O que é esse seu povo? É o Brahma Samai. O que é Trailokya aqui? Ele é o devoto da mãe. Por que ele está pegando o tesouro da mãe e não do pai? Porque a mãe não pode processá-lo. Por quê? Porque a mãe é o elemento amoroso, não é? Mãe é o elemento terno. Nas nossas relações aqui, na vida do mundo, né? Todos sabem, né? Os filhos amam os pais e as mães, mas as mães são a fonte inesgotável, não é, de carinho, né? Os pais às vezes, é claro que pode mudar isso não é exatamente assim, mas é mais fácil compreender isso, né? É mais fácil compreender essa dualidade aqui. E Sri Ramakrishna está tratando disso, né? O aspecto feminino de Deus, o aspecto maternal de Deus, ele é para nós mais fácil de se aproximar. Muito bem. Então Vijay pergunta: se Brahman é a mãe divina, ele tem forma, ele tem forma ou é sem forma? Sri Ramakrishna responde: Brahman é o mesmo que Kali, o poder primordial. Quando inativo, eu chamo isso de Brahman. Ao criar, preservar e dissolver, eu chamo isso de Shakti, poder. A água parada é uma ilustração de Brahman. Quando em movimento, esta mesma água é como Shakti ou Kali. Kali é aquela que comunga com Mahakala. Mahakala é o tempo, que é a transformação. Brahman Kali está com forma, e novamente, está sem forma. Se você acredita no sem forma, então medite em Kali como sendo sem forma. Seja firme em um ideal. Ela mesma fará com que você entenda o que ela é. Ao chegar a Shiampukur, você também conhecerá Telapada. São duas cidades próximas. Pode estar dizendo, se você vai até uma, você necessariamente passa pela outra. Então você acaba conhecendo as duas. Então você saberá que ela não é apenas a existência, mas ela também fala com você da maneira que eu estou falando com você. Tenha fé, tudo ficará claro. Então aqui o ponto importante. Sri Ramakrishna está dizendo que Deus é tanto o poder que constrói, que realiza, que manifesta-se, quanto é aquilo que está além do manifestável neste universo de formas e nomes. Então ele está dizendo, este universo de formas e nomes é o poder primordial de Deus se manifestando. Os 24 princípios cósmicos, tudo isso é a manifestação da Mãe, inclusive as nossas almas. Isso não significa dizer que nós sejamos Kali. Veja, ponto importante aqui. Isso não significa dizer que os nossos corpos são Kali, que nossas almas são Kali, que o universo dos seres inanimados é Kali. Está querendo dizer que, projetado desse poder, tudo isso foi criado. Então, tudo isso existe. Tudo isso existe a partir do poder primordial de Deus. Então, quando você quer chegar no além disso, em Brahman, que é, no ponto de vista do universo transitório, aquilo que não está manifestado, por quê? Porque ele é o gerador do poder primordial que gerou tudo isso. Então, uma escala aqui. Então, através do conhecimento da mãe, que significa o quê? Deus como pessoa, você alcança aquilo que está além da transitoriedade.
Porque nós somos gerados nesta transitoriedade, mas nós somos almas eternas. Então, é isso que Sri Ramakrishna aqui está explicando, não é? Ah, mas a pessoa concebe Deus como sem forma. Ele pode conceber Deus como sem forma, mas ele precisa buscar Deus amorosamente como Deus pessoal, ainda que ele pense ser sem forma. Por quê? Somente assim ele pode conhecer Deus e Deus vai dizer para ele como são as coisas. Então, esse é o ponto em que a doutrina de Sri Ramakrishna, se é que podemos dizer assim, a sua filosofia, os seus ensinamentos, eles se distanciam profundamente dos ensinamentos do Advaita Vedanta, embora aqui, como você pode perceber, o elemento Advaita, não dois, possa ser compreendido como dizendo: se tudo advém de Deus, tudo está em Deus, tudo é Deus. De uma maneira simplificada, você pode conceber isso. Mas o que Sri Ramakrishna vai explicar ao longo desse Katarita é que dentro do todo, não é? Do um, existem muitos. E esses muitos existem de fato, gerados a partir do um. Não é? Então, nesse sentido, eu acredito que todas as religiões do mundo são não dualistas. São Advaita. Todas elas acreditam que Deus é o iniciador não iniciado de tudo e a partir dele tudo foi gerado. Todos acreditam nisso. Todos concebem assim. Mas a partir disso, o que existe, o universo, os seres, as almas, existem. Então, nisso, nós não podemos dizer que o universo, os seres, as almas são irreais e apenas Brahma é real. Não, Brahma é a fonte de toda a realidade. E toda a realidade existe na realidade maior, Brahma. Não é? Então, no livro Shrimad Bhagavatam, a sabedoria do Senhor, o grande Purana, Mahapurana, que descreve, sobretudo, as muitas descidas de Deus, em especial a descida de Sri Krishna, é dito logo no primeiro canto o seguinte, que Deus pode ser compreendido e ele é buscado por três tipos de aspirantes espirituais. Ele é buscado pelos Jnanis, como o absoluto Brahma. E ele é alcançado por esses Jnanis, como o absoluto Brahma. Ele é buscado pelos yogis meditativos, ascetas, que vão buscar o Paramatman, a alma suprema, super-alma, controlador interno. E existem os devotos, que vão buscar Deus como Bhagavan, o Senhor pessoal e transcendente, e vão alcançá-lo em sua morada eterna. Diz no Shrimad Bhagavatam que esses três aspirantes espirituais encontram o mesmo Deus, só que de maneiras diferentes o percebem, porque os seus anseios são distintos por Deus. Mas eles têm profundo e único, severo, visceral anseio por Deus. Então, primeiro começa o anseio pelo Deus pessoal. E aí o Deus pessoal vai lhe dar aquilo que você precisa e até mesmo aquilo que você pode e até mesmo aquilo que você quer. Seja qual for a sua configuração. Ao longo do Katarita, Sri Ramakrishna explicará isso muitas e muitas vezes. Com muitas nuances, com muitos detalhes. Mas aqui esse é o ponto importante. Deus é pessoal ou impessoal, tem forma ou sem forma. Deus é com forma e é sem forma e é muito além disso. Não é? Muito bem. Então ele diz... Seja firme o ideal. Ela mesma fará com que você entenda o que ela é. Ao chegar a Champukur, você também conhece a telepado. Então você saberá que ela não é apenas a existência, mas ela também fala com você da maneira como estou falando com você. Aqui ele está desconstruindo a perspectiva do Advaita Vedanta. Que está querendo dizer o quê? O Deus pessoal, o Deus que fala com o devoto, ele é apenas uma instância de Maya, que vai desaparecer quando você alcançar o absoluto. Aqui Sri Ramakrishna está dizendo o contrário disso. Está dizendo, você vai perceber que além da existência, além do Brahma impessoal, ela é uma pessoa que fala com você como eu estou falando.
Então, está afirmado no ensino de Sri Ramakrishna que Deus é pessoa. E é além de pessoa, e é muito mais do que nós podemos conceber. Porque vamos definir o que é o Paramatman. Vamos definir o que é o absoluto Brahman. É mais fácil, definitivamente, definir o que é Bhagavan, o Senhor transcendental, em sua morada, vivendo com seus devotos em muitas rasas diferentes. E veja, é mais fácil porque nós somos humanos, que alcançamos o intelecto capaz de compreender essas coisas. Então nós somos pessoas que podemos compreender Bhagavan. Por qual razão mesmo é necessário nascer humano, hein? Nasceu em vão aquele que obteve o raro nascimento humano e não busca conhecer Deus. Por quê? Porque conhece-se Deus através do aspecto Bhagavan. O Senhor. O amado supremo que você busca. Ele pode, então, ser mostrado para você de muitas maneiras. Não é? Muito bem. Tenha fé e tudo fica claro. E a outra coisa, se você acredita no sem forma, seja firme em sua crença, mas não seja dogmático. Não enfatize que Deus só pode ser isto ou aquilo. Diga, eu acredito que Deus não tem forma. O que mais Deus é, só Ele sabe. Não sei e não consigo entender. Que está explicando como uma pessoa genuinamente sincera pode ser fiel à sua perspectiva sem ser um fanático, sem ser um tosco, sem considerar que tudo aquilo que foge do seu escopo, da sua crença, seja falso. Ele precisa ser humilde e dizer: eu não sei tudo o que Deus é. Eu tenho fé em uma perspectiva e a sigo, mas eu tenho certeza que Deus é inconcebível. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. E é por isso que ele não pode ser encaixotado nas teologias já organizadas antes do seu advento. A tentação será muito grande. Vamos encaixar Sri Ramakrishna dentro do Advaita Vedanta. Absurdo, ridículo, patético, sem cabimento. Aí é realmente grosseiro. Infelizmente, é o que muita gente faz. Inclusive, né, muitas vezes, né, a orientação do discurso da Ordem Missão Ramakrishna é no sentido de encaixar Sri Ramakrishna como um propositor do Advaita Vedanta. Às vezes retirando cortes, fazendo adaptações que fazem que o seu ensino pareça Advaita Vedanta. Isso é muito negativo, é muito ruim. Swami Vivekananda, discípulo de Sri Ramakrishna, era um adepto, um desejoso que a doutrina do Advaita Vedanta fosse vista como uma espécie de ápice dos Vedantas. Essa era uma ideia exclusivamente de Dhanendra Nath Dutta, aquele que veio se tornar Swami Vivekananda. Ele tinha essas ideias quando era discípulo de Sri Ramakrishna e continuou tendo essas ideias depois que se tornou o famoso Swami Vivekananda. Então ele tinha ideias do desenvolvimento da sociedade humana, do desenvolvimento da Índia, do desenvolvimento do Ocidente e do Oriente, da união do Ocidente e do Oriente, essas coisas todas. Então ele tinha concepções. Para ele, por exemplo, chegou a falar com um dos seus discípulos, depois ele fez, não é? Que o ideal dele para a Índia seria uma conjunção de islamismo externo com Advaita Vedanta. Então ele tinha essas concepções, ele tinha essas ideias, e ele imprimiu isso vigorosamente também na sociedade, na Ordem Missão Ramakrishna. Então, muitos swamis da Ordem Missão Ramakrishna inclinam o discurso para uma superioridade do Advaita Vedanta. Mas essa superioridade do Advaita Vedanta nunca foi ensinada por Sri Ramakrishna, muito pelo contrário. Ele ensinou notoriamente que o ensino do Advaita Vedanta não era para aqueles do seu caminho. Que não era não só para aqueles do seu caminho, não era para aqueles desta época. Deixou isso muito claro. Mas, infelizmente, e isso atrapalha inclusive o conhecimento do próprio nome e ensinamento de Sri Ramakrishna, há essa tendência, né, de levar a coisa para esse lado. Né, tentando dizer assim, não, enquanto você for ainda uma pessoa emotiva, você fica por aqui e tal, na devoção a Deus, mas depois você vai descobrir que Deus, você... Isso é um ensinamento sobre Vivekananda. Isso não é um ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, ainda que Swami Vivekananda seja uma grande alma, tenha sido muito amado por Sri Ramakrishna e amasse Thakur muito plenamente, evidentemente ele tinha um projeto. Estabeleceu um molde de pregação que é diferente do ensino de Sri Ramakrishna, como vemos aqui no Sri Ramakrishna Katarika. Então, o ensino de Sri Ramakrishna é muito amplo, é muito aberto, é muito universalista,
Mas isso não significa dizer que ele não pontue coisas importantes aqui. Não é? Então, quando ele diz, por exemplo, essas coisas, ele está dizendo fundamentalmente para os adeptos das perspectivas não dualistas daquele seu tempo. E ele está o tempo inteiro inclinando os homens do Brahmo Samai para compreenderem a devoção a Deus e dizendo: vocês, Brahmos, vocês não são esses adeptos aí desse discurso do discernimento, vocês são devotos de Deus. Eu tenho certeza que Sri Ramakrishna dirá o mesmo hoje para os membros da sociedade da Ordem e Missão Ramakrishna, da sociedade Vedanta do mundo inteiro. Vocês não são esses do discernimento, vocês são devotos. Não é verdade? Muito bem, esse é outro assunto. Então tá. Uma pessoa com um pingo de inteligência pode conhecer a natureza de Deus? Um recipiente único pode conter 4 litros de leite, ou seja, uma garrafinha com 1 litro pode conter 4? Porque, veja, essa é uma diferença fundamental no ensino do Advaita Vedanta. Quando o Advaita Vedanta diz: não, basta você meditar nas Mahavakyas do Advaita Vedanta que você vai alcançar, sim, a compreensão de que você é Brahman. Sri Ramakrishna está dizendo: não, você é pequenininho. Você não pode compreender Deus pelo seu intelecto. Você não pode. Veja, aqui é completamente diferente. É outro ensino. É impossível adaptar. É impossível encaixar. É impossível aqui impor o Advaita Vedanta como uma perspectiva ensinada por Sri Ramakrishna. O Sri Ramakrishna está destronando tudo isso. Está dizendo: não, você não pode, através do raciocínio, alcançar o conhecimento de Deus. É impossível. Ok? Muito bem. Se ele, prestem atenção, se ele, Deus, em sua graça, conceder sua visão e fizer compreender, então somente alguém poderá compreender. E não tem outra forma. Entendeu, ensinadores do Advaita Vedanta, pelo nome de Sri Ramakrishna? Não tem outra forma. É o próprio Deus que aparece para o sujeito e explica para ele. Não são as conclusões do intelecto do ensino do Advaita Vedanta. Não é assim. Não existe outra forma. Claro, evidente. Quando você conhece Deus pessoalmente, Deus fala para você porque Ele quer. Lê de novo, que é importante. Se Ele, em sua graça, veja graça, o que é graça? É a concessão de uma benesse sem nenhuma razão, é porque Deus quer. Deus quer. Você entende como isso é absurdo se você considera um impessoal que quer? É possível compreender o quanto isso é ridículo? Porque o impessoal não quer nada. É apenas o pessoal que pode querer, e que pode escolher, e que pode dar, e que pode mostrar-se. Muito bem. Ele concede a sua graça, concede sua visão e faz compreender. Então somente alguém poderá compreender e não tem outra forma. Então é apenas através do conhecimento pessoal de Deus. Ok, não existe outra forma. Não existe outra forma, segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ok? É claro que existem muitas outras escolas, existem outras muitas vias, existem outros muitos professores. Aqui, por exemplo, ali vocês podem perceber lá, né? 2 rostinhos ali parecidos, né? Ali você tem esse Ramana Maharishi e ali você tem Siddhavendra Maharaj. 2 pensadores, 2 filósofos, 2 santos, dois grandes propositores de caminhos espirituais. O caminho deles não é exatamente o mesmo que o de Sri Ramakrishna. Não é exatamente o mesmo que o de Sri Ramakrishna. Eu tenho os livros porque eu sempre me interessei por esses assuntos. Depois ali vocês podem ver um livro de Sri Aurobindo, esse é um grande admirador de Sri Ramakrishna. Não é?
Sri Ramana Maharaj também era um grande admirador de Sri Ramakrishna. Então você pode ter outras interpretações, outras vias, outros caminhos, outros entendimentos, nuances. Não são exatamente igual. Mais no que diz respeito ao ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, se a ordem for ordem e missão Ramana Maharaj, talvez o ensinamento pode ser outro. Ordem e missão Siddhartha Maharaj, pode ser outro. Ordem e missão Ramakrishna, o ensinamento de Ramakrishna é esse. Ok? Muito bem. Se fosse ordem e missão Vivekananda, seria outro. Certamente. Mas ordem e missão Ramakrishna. E é isso que nós estamos fazendo aqui, lendo os originais. Como foi ensinado Sri Ramakrishna e Mahayana Gita trouxe, sem adaptações, sem rejeitar, para adaptar-se aos nossos interesses. Não. Estou lendo. Né? Muito bem. Muito bem. Aquilo que Brahman também é Shakti, a mãe divina. E agora ele vai cantar uma canção de Ram Prasad sobre o tema. É ele que eu adoro como mãe. É ele que eu adoro como mãe. Diz Ram Prasad, devo revelar esse segredo no movimentado mercado? Ou seja, para todos. Porque não adivinharam a mente quem é esse ser a partir das dicas que foram deixadas. E então Ram Prasad também diz, conhecendo agora o segredo de que Kali é aquele com o Brahma mais elevado, eu rejeitei a justiça e a injustiça para sempre. Então, ele entendeu que Brahman e seu poder são um só. Então, Sri Ramakrishna vai falar em muitas oportunidades em Krishna e Radha, como a junção desse casal divino. A ideia do casal divino tem esse fundamento. Não é? Então aqui Ram Prasad no final diz, ao conhecer essa totalidade, ele renega Dharma e Adharma, não é? Justiça e injustiça para sempre. Por quê? Porque essas coisas estão condicionadas aqui ao universo transitório. Adharma, injustiça, significa praticar atos injustos. Dharma, retidão, significa deveres prescritos pelas escrituras. Tanta caridade, tanta alimentação dos brahmanes. Você está descrevendo o que é Dharma e Adharma. Vijay então pergunta, o que resta depois de alguém abandonar o Dharma ou Adharma? Sri Ramakrishna diz, puro amor por Deus. O que resta depois de Dharma e Adharma? Melhor dizendo, puro amor de Deus. Sabe o que sobra depois que você alcançou o conhecimento pleno? Quando você então abandonou toda a dualidade, sabe o que sobra, segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna? Puro amor de Deus. Puro amor de Deus. Eu disse à Mãe Divina. Eu disse à Mãe Divina. Veja, são dois. Inevitavelmente dois. Inevitavelmente dois. Aqui está o seu Dharma, aqui está o seu Adharma. Pegue os dois e me dê amor puro. Aqui está a sua virtude, aqui está o seu vício. Pegue os dois e conceda-me amor puro por ti. Aqui está o seu conhecimento e aqui está a sua ignorância. Pegue os dois e conceda-me amor puro por ti. Ou seja, você se livra de toda a dualidade, trocando esta compreensão pelo amor por Deus. Você está entendendo a diferença aqui dos ensinamentos que se vê por aí? Não existe mais dualidade do Dharma e o Adharma porque eu sou aquilo. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Você trocou a compreensão da dualidade por amor puro por Deus. Então não é que você deixou a dualidade, você deixou o bem e o mal, o certo e o errado, o feio e o bonito, as compreensões duais, porque você reconheceu que você é o Brahman. Porque você não é ridículo. Você não é o Brahman. Evidentemente que não, você pode mergulhar nele, você pode percebê-lo no seu coração e você pode vê-lo de modo transcendental se ele quiser, pela sua graça.
Mas você nunca se torna ele. Você nunca se torna ele. Porque você é parte dele. Então, se em algum momento, pela graça de Deus, você alcança esse conhecimento e você entende que aquilo que está além da transitoriedade e a transitoriedade são um, em um sentido que Deus e o seu poder criativo geram tudo, você pode então superar as identidades do fulano, do ciclano, do beltrano, e aí diante de Deus, trocar todo esse entendimento da dualidade. Eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou russo, eu sou palestino, eu sou israelense, eu sou heterossexual, eu sou homossexual, vegetariano, carnívoro, socialista, liberal, essas coisas todas, homem, mulher. Você pode superar tudo isso e dizer tudo isso. Ah, eu sou Advaita, eu sou seja lá o que for, escolas, tudo isso eu deixo de lado e eu quero apenas amor por ti. E aí você alcança isso, pela graça de Deus. Não é? Então é isso que vem além do conhecimento da dualidade. Amor de Deus. Veja, eu não pedi conhecimento, nem pedi fama mundana. Quando alguém abandona o Dharma e o Adharma, o que resta é o amor puro. Prema Bhakti. Este é o ensinamento de Sri Ramakrishna. É Prema Bhakti, amor puro por Deus. Porque nas escolas do Advaita Vedanta não tem nada disso. Você, depois que alcançou o conhecimento de que não existe mais Dharma e Adharma, o que você faz é realizar-se como Brahma. Que é absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Mas é o ensinamento. Ok? Muito bem. Amor puro, imaculado pelos desejos. Amor por Deus que brota espontaneamente das profundezas da alma imortal. O amor puro por Deus brota das profundezas da alma imortal. Veja, estamos adicionando aqui um elemento novo: a alma imortal. Vocês estão vendo aqui um fulaninho chamado Marcelo Paiva. O Marcelo Paiva nasceu em um ano lá e vai cair morto daqui a pouquinho. E em algum tempo ninguém mais lembrará da sua personalidade. Mas a alma imortal que anima este fulaninho, ele existe lá nas profundezas da alma imortal. Brota amor por Deus pela sua graça. Veja que aqui quantos existem, né? Não é verdade? Quantos elementos aqui existem diferentes, né? Muito bem. Brahma Samai e o Brahman do Vedanta, o poder primordial. É sempre importante lembrar, né, que Sri Ramakrishna, quando trata de Vedanta, ele chama Vedanta, ele está chamando Advaita Vedanta. Um devoto Brahman. Deus é diferente do seu poder? Ele pergunta. Sri Ramakrishna responde: depois que alguém alcança o conhecimento mais elevado, tanto Deus quanto seu poder são conhecidos como um e o mesmo, como uma joia e seu brilho são inseparáveis. Assim que o brilho de uma joia vem à mente, pensamos na joia, assim como o leite é inseparável de sua brancura. Pense num e pense no outro. Mas esta unidade não acontece até que se alcance o conhecimento mais elevado. Tendo alcançado o conhecimento mais elevado, a pessoa entra em samadhi e então vai além dos 24 princípios cósmicos, incluindo o ego. Como alguém se sente em samadhi, não pode ser descrito em palavras. Descendo um pouco, só podemos dar uma dica disso. Então aqui é o primeiro ponto, né? Sri Ramakrishna está dizendo. A pergunta é: o poder primordial é um e Deus é outro? Sri Ramakrishna está dizendo: depende. Quão longe você foi nisso? Se você foi profundamente ao conhecimento, você perceberá que o poder primordial de Deus é gerado dele. Então está nele, é ele. O poder de Deus é ele. Ainda que seja o poder de Deus. E aí ele dá esses exemplos maravilhosos, que são os exemplos, por exemplo, do leite e sua brancura. O branco do leite não é uma coisa à parte? É.
Mas o leite existe sem a sua brancura? Não. Então eles são ao mesmo tempo duas coisas e são ao mesmo tempo uma coisa só. Então o brilho da joia, o brilho é uma coisa à parte, a joia é uma coisa à parte, mas o brilho ali está diretamente relacionado com a joia. Não são coisas separadas. Então ele fala aqui de unidade. Ele não fala aqui desse entendimento da não dualidade como a inexistência de outros. O que ele está falando é de uma convergência, de uma conjunção. É isso que ele está falando, não é? Então ele diz, quando você alcança o samadhi, aquele sétimo estado da mente, veja bem, é um estado da mente, e você alcançou o conhecimento de Brahman, o que acontece? A sua mente, o seu corpo, que são partes dessa transitoriedade aqui, formada do poder primordial de Deus, elas não estão mais acessadas por você. Você foi para além. Então é por isso que você não pode descrever. Porque não está a descrição desse estado. Não é possível. Então aqui diz Sri Ramakrishna. Quando repito Om depois de Samadhi, eu já desci sem cômodos. Brahman está além da doutrina védica. Não se pode falar disto. Não existe eu e você ali. Ou seja, quando você alcança esse estado, você não pode descrever ele, porque ele está além das descrições. Então, ele não pode ser encaixado aqui nas filosofias. O que as filosofias tentam fazer é estabelecer esses modelos. Eu falava aqui da descrição do Srimad Bhagavatam, uma escritura, que Deus é buscado pelos jnanis como absoluto, é buscado pelos yogis como Paramatma, é buscado pelos devotos como Bhagavan. O que acontece? Os adeptos da teologia, por exemplo, do Gaudiya Vaishnavismo, vão descrever assim: ah, não, mas esse Brahman aí que os jnanis encontram, isso na verdade é apenas a refulgência do corpo do Senhor Krishna. Na verdade, eles não estão encontrando verdadeiramente Deus, mas estão encontrando apenas o brilho do Senhor que eles acham que é Deus. Eles não vão tão profundo para encontrar a morada divina. Essa leitura, ela é uma leitura teológica. Eu acho até que ela faz sentido. Mas ela é uma construção teológica. Então, nós podemos fazer isso, as teologias fazem isso. Elas organizam o pensamento a respeito das coisas. Mas o que Deus verdadeiramente é, só pode ser conhecido pessoalmente. Não é? Muito bem. Enquanto houver eu e você, enquanto houver o conhecimento, eu oro ou medito. Enquanto existir o sentimento de você, ó Senhor, ouça a minha oração, então se pense em Deus como uma pessoa. Você é o mestre, eu sou o servo. Você é o todo, eu sou sua parte. Você é a mãe, eu sou seu filho. Esta consciência permanece dentro de ti. Há um sentimento de diferença. Eu sou um e você é outro. Esse sentimento de dualidade, ele mesmo nos dá. É Deus que dá esse sentimento a nós. E é por isso que se tem consciência de ser homem ou mulher. Ou porque sentimos que aqui há luz e ali há trevas. E assim por diante. E enquanto houver consciência da diferença, é preciso acreditar em Shakti, o Deus pessoal. Ele mesmo manteve-se eu em nós. Raciocine 1000 vezes, mas esse eu não te abandonará. E enquanto existir, ele se manifesta como pessoa. Então, esse é o ponto. Não é? Aquele que busca algo é sempre um eu que busca outro. Enquanto existir esse eu que busca outro, nós não podemos conceber que este eu é o próprio buscado. Isso não faz o menor sentido. E quem grava em nós esse sentimento de busca pelo outro? O próprio Deus. Então ele não pode ser nós. Se existe um que grava em nós, é porque ele é um e nós somos outros. Quando nós então o encontramos e percebemos que somos parte dele, nós temos esse senso de unidade. Mas isso não significa dizer que nós somos buscadores de nós mesmos, estamos perdidos em nós mesmos porque nós temos o conhecimento de tudo e a ignorância ao mesmo tempo. Não faz sentido. Se nós estamos buscando Deus e fazemos isso porque ele imprimiu em nós a semente dessa busca, é porque existem essencialmente dois.
que na sua natureza fundamental pertence à mesma coisa. E nesse sentido, assim como podemos dizer que atomicamente o elefante e a formiga são um só, porque são todos formados de átomos, mas nós não podemos dizer efetivamente que o elefante e a formiga são um só. Podemos dizer e podemos não dizer. Depende do ângulo que estamos analisando aqui. Então, se podemos perceber que Deus é a fonte de tudo e tudo é Deus, ok. Mas dentro deste tudo existem muitos. Esta é a razão de por que uma filosofia, uma escola como a Advaita Vedanta é uma forçação de barra. Por que o Advaita Vedanta surgiu? Vamos ser claros. Para contrapor os avanços do budismo, que estava destruindo o patrimônio védico. Então, Shankara, que é apenas um mais proeminente dos propositores dessa perspectiva, que acabou sendo conhecida como Advaita Vedanta, entendeu que era necessário usar uma argumentação ateísta com uma linguagem em que incluísse Brahman e Atman para contrapor as perspectivas dos budismos que na época existiam na Índia, que determinavam a inexistência do eu e tudo mais. Então, Shankara estabeleceu uma defesa de Brahman e do Atman através de uma linguagem que fosse acessível, compreensível e respeitável pelos pensadores budistas que na época predominavam na Índia. Então, de muitas maneiras, Shankara conseguiu e foi vitorioso e restabeleceu o patrimônio védico através de uma linguagem que reduzia, suprimia, sublimava, né? Tornava aquilo quase que a ideia de Deus, a ideia do eu pessoal separado de Deus, ele fez aquilo desaparecer como uma estratégia de argumentação perante os budistas. E é isso que o Advaita Vedanta se tornou. Ao longo do tempo, ele foi muito agudo no seu avanço contra a perspectiva do Deus pessoal e da ideia da alma eterna, separada de Deus. Ok? Que fez com que crescessem movimentos filosóficos que se levantaram com o tempo e ofereceram críticas muito duras ao ensinamento de Shankara e ao Advaita Vedanta, que depois se conformaram nas escolas Vedanta de linha devocional, de grandes eruditos, de grandes gigantes, que diziam que o que Shankara estava fazendo era uma deturpação dos Upanishads, né, do Brahma Sutras, do Bhagavad Gita e tudo mais, e apresentaram uma perspectiva teísta de Deus com base no Vedanta, Upanishad, Brahma Sutras e Bhagavad Gita. Então, essa perspectiva, né, do Vedanta, né, do Advaita Vedanta, que vai determinar aqui que tudo é Deus, eliminando a multiplicidade de existências, é severamente combatida pelo ensino de Sri Ramakrishna. Ele vai dizer, isso eu não posso ensinar. Isso vai aparecer posteriormente. Então, Thakur diz aqui, raciocine 1000 vezes e este eu não te abandonar. Isto aqui está dizendo claramente para o Advaita Vedanta. Porque o Advaitin vai dizer, não. Raciocine 1000 vezes nas Mahavakyas e você vai alcançar o conhecimento de que você é Brahman. Sri Ramakrishna dizendo, não vai não, querido. Não vai não. Só vai se tornar uma pessoa orgulhosa. É só isso que vai acontecer. Muito bem. Enquanto houver eu, enquanto você estiver consciente da dualidade, você não pode insistir que Brahma não tem atributos. Você deve aceitar que Brahman com atributos. Este mesmo Brahman com atributos foi chamado de Kali, ou poder primordial nos Vedas, nos Puranas e nos Tantras. Ele está querendo dizer isso, né? O registro escritural é claro. E você não pode ignorar isso, sendo você mesmo parte disso. Vijay então pergunta, como podemos ter uma visão desse poder primordial? Ou como podemos ter o conhecimento de Brahman sem atributos? Sri Ramakrishna responde, ore a ele com um coração ansioso e chore. Veja que o caminho é sempre a busca pessoal por Deus, para resolver os mais intrincados caprichos de nosso gosto pelas coisas impossíveis. Ore a ele com o coração ansioso e chore
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês lembram da bem-aventurança? Isso purificará a sua mente. Em águas claras você pode ver o reflexo do sol. No espelho do eu, o devoto vê Brahman com atributos, o poder primordial, mas o espelho deve estar perfeitamente limpo. Se houver alguma sujeira, ele não captará o reflexo correto. Essa é a percepção do Paramatma. Quando você então purifica sua mente pelo amor rendido a Deus, ó Senhor, dei-me amor por ti, você começa a perceber Deus no seu coração e o ver. Mas então você tem que ter o espelho do coração limpo. Não é? Enquanto houver eu, você verá o sol na água do eu. Não há outra maneira de ver o sol. Enquanto você não tiver meios de ver o sol real e ver apenas o sol refletido, esse sol refletido será sol real para você, 100% real. Enquanto o eu for real, o sol refletido também será real, 100% real. Este sol refletido é o poder primordial. Então, o Deus pessoal que aparece por você no seu coração é aquele que é possível enquanto você for um ente. Então depois você pode ultrapassar isso e alcançar um conhecimento mais profundo de Deus. Mas isso será a partir do fim de todo o elemento transitório. Não é? Sri Ramakrishna vai dizer isso depois, né? Deus lhe dá um corpo de amor. Por quê? Porque o corpo que você tem é o corpo do poder primordial. Quando você receber outro, para você transcender essa realidade transitória. Se você deseja alcançar o conhecimento de Brahman, prossiga em direção ao sol através do reflexo. Ore a Brahman com atributos, que ouve suas orações. Ele mesmo lhe concederá o conhecimento de Brahman. Ou seja, quem conhece o conhecimento do absoluto, o oceano e da impessoalidade, que há quem queira isso, né? Mergulhar no oceano. Ele não consegue entender que ele estar mergulhando no oceano significa uma dualidade inequívoca. Okay? Ele não consegue perceber isso. Ele acha que ele mergulhou no oceano, ele se tornou um oceano. Veja que coisa engraçada. Eu entrei na praia, alguns dias atrás estive numa região de praia aqui no estado de São Paulo. Então quando eu entrava na praia, maravilhosa praia, em nenhum momento eu imaginei que eu me tornei a praia. Veja você. Eu ficaria bastante confuso se eu imaginasse que eu era a praia. Eu fiquei muito deleitado da bem-aventurança de entrar naquele oceano maravilhoso. Mas eu não me tornei o oceano, veja você. Tinham outras pessoas que estavam na praia, que elas não eram eu. Eu não me tornei as outras pessoas, elas não me tornaram eu e elas não nos tornamos o oceano. Veja que lógico, né? Mas nós alcançamos o oceano e nós podíamos dizer, nós conhecemos o oceano. Era diferente se nós tivéssemos apenas visto a fotografia do oceano. Sim, um conhecimento indireto. Real, ok? Porque a fotografia mostraria o oceano real, ele não era irreal. Mas mais real ainda é quando eu mergulho nele, é verdade. Mas eu não me torno ele. Eu o conheço. É difícil. Ah, muito bem. Então ele diz: ore a Brahma com atributos que ouve suas orações. Quem ouve suas orações é o Deus pessoal. Por que isso é lógico? Porque se ele é impessoal, ele não ouve. Ele é impessoal. É apenas uma pessoa, um ente que pode ouvir. Veja, qualquer oração a Deus, se você considera que no fundo, Deus é impessoal, é falsidade. E é ele que concede a você a percepção do impessoal. É uma percepção concedida por Deus pessoal, do aspecto impessoal de Deus. Muito bem. Ele mesmo considerar. Aquele que é Shakti é o próprio Brahma. Perceba-se que não há dualidade depois de atingir o conhecimento último. É verdade. Não há dualidade entre Brahman e seu poder. Eles são um só. Sem dúvida. Não é? Como o leite é sua brancura, a joia é seu brilho. Essa unidade. Os cristãos orientais falam em teoses. Deificação. Tornar-se um com Deus. Para tornar-se um com Deus, precisam haver dois. Vocês entendem a ideia da união? União é sempre dois ao menos. Não existe união de um só. Eu sou um, eu quero ser unido. Com quem? Comigo mesmo.
Não, não tem. Mesmo que eu crie de mim mesmo uma outra pessoa e queira me unir com ela, mas aquele ali é você. Não, ele é de mim, mas ele foi criado por mim para me unir com ele, porque eu quero ter um para poder me unir, porque união se trata de ao menos dois. Inevitável. Muito bem. Aí diz Sri Ramakrishna, a Mãe Divina também concede o conhecimento de Brahman, mas geralmente... Vou ler tudo de novo que eu tossi e atrapalhou. Isso é muito importante. Poderia ser só isso aqui. A Mãe Divina também concede conhecimento de Brahman. De Brahman, que vocês sabem o que é, né? Śrīmad Bhagavatam, o absoluto que os yogis buscam, o oceano da impessoalidade. A Mãe Divina também concede, dá. Ela, a Mãe Divina, também dá o conhecimento do Brahman. Mas, geralmente, um verdadeiro amante de Deus não quer isso. Um verdadeiro amante de Deus não quer isso. Um verdadeiro amante de Deus não quer isso. Alguns dias atrás conversava eu com um maravilhoso homem da Ordem Missão Ramakrishna, o Swami Medanandaji, um americano de família bengalesa que faz uso de um extraordinário trabalho, colocar Thakur Sri Ramakrishna no centro dos ensinamentos. E conversávamos por e-mail sobre as comparações entre a filosofia de Sri Ramakrishna, que ele, Swami Medanandaji, grava como Vijnana Vedanta, e a filosofia do Gaudiya Vaishnavismo. Então ele dizia, Swamiji, que a doutrina do Gaudiya Vaishnavismo estabelece que há uma superioridade de Bhagavan em relação a Brahma. E que Sri Ramakrishna não faz isso. Mas aqui eu vejo que Sri Ramakrishna diz sim que é superior. Porque ele diz, o verdadeiro amante de Deus não quer isso. O verdadeiro amante de Deus é um elemento superior. Então, na filosofia de Sri Ramakrishna também é dito que é superior o aspecto de Bhagavan, porque é Deus com forma que concede a visão do sem forma. Não há outro caminho. O caminho do conhecimento... Não, aí ele diz, há um outro caminho, diferente do caminho do devoto. O caminho do conhecimento. Um caminho realmente muito difícil. Vocês, membros do Brahmo Samai, não são seguidores do caminho do conhecimento. Vocês são amantes de Deus. Aqueles que seguem o caminho do conhecimento acreditam que Brahman é real e o mundo é uma ilusão, um sonho. Eu e você, tudo mais, somos como um sonho. Esse é o caminho do conhecimento. Que Sri Ramakrishna diz é negativo para a esmagadora maioria das pessoas desta era de Kali. Eu, mais uma vez, não consegui terminar essa reunião porque ela é muito rica. Ela é muito cheia de temas. Então, no próximo capítulo, meus amigos, no próximo episódio, eu vou finalizar aqui, tá bem finzinho, essa sessão 12 e vamos iniciar a sessão 13. Mas aqui tivemos temas muito importantes que eu acho que mereciam toda essa reflexão e eu espero que vocês se beneficiem muito delas e possam estar aqui na próxima semana para acompanhar o próximo episódio, se Deus assim permitir. Tá bom? É isso, meus amigos. Uma ótima semana para todos vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.